sei conhecimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Houston. We have a problem. We are in Brazil. Olá, amigos terráqueos! Viemos em paz para estabelecer este contato imediato. Socorro, SOS, mais uma vez, intervenção alienígena já! E o nosso ETzinho aqui, como sempre, que já não é mais tão misterioso assim. Muito bem, e aí, senhor ET, quais são as expectativas? Olha, as expectativas são muito boas para hoje. Espero que nós possamos conversar bastante coisas interessantes. Afinal de contas, a nave mãe está chegando trazendo muitas novidades e muita ideia para bagunçar a cabecinha dos nossos terráqueos. Bagunçar ainda mais, que é um tema que nós vamos falar sobre, né? Tá todo mundo bagunçado já a cabeça. Vamos dar uma ajeitada. Um pouco. Então sejam bem-vindos, né, a mais um episódio do nosso Área 55 Podcast. E o tema de hoje, Gustavo? É mais ou menos o que nós brincamos. Nós vamos falar sobre esse tema que afetou, de certa forma, todos nós, que é a saúde mental, né? Um tema tão relevante e que a gente ainda não tem tanta familiaridade, não sabe muito bem como lidar com tudo que aconteceu na pandemia. E em outras áreas da vida, né? A gente talvez tenha sentido um pouco mais intensificado por causa da pandemia, mas está presente desde sempre, né? Essa cabecinha aqui precisa de cuidado sempre. Sim, então aí a nossa saúde mental, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. E também com um convidado especial no episódio de hoje, o nosso psicólogo formado na UFO, Diego Gomes Pires, que trabalha com crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual e também trabalha com jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas devido a atos infracionais. Então, a gente também vai ter uma conversa com uma pessoa que é especializada no assunto para trazer umas dicas mais profissionais sobre o assunto, né? Porque nem de tudo sabemos. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Diego. Daqui a pouquinho a gente espera você aqui nessa mesa. Sim. Então, começando a nossa viagem por esse tema, temos um relatório que foi emitido pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, no ano passado, 2022, sobre esse tema, saúde mental. É um relatório que cobre todo mundo, né? Então, a gente vê que é um problema universal e talvez até extragaláctico, né? Exatamente. Bom, e aí, de acordo com a OMS, o que é essa bendita saúde mental que a gente tanto fala? Né? Em termos técnicos, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, o que não é fácil, convenhamos, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ora. E a pandemia contribuiu para o aumento de 25% dos casos de depressão no mundo. 25% apenas no primeiro ano. Então, a pandemia de Covid-19 teve esse principal fator, que foi o isolamento social, que é apontado como uma das principais causas desse aumento, nesse transtorno que a gente fala que é a depressão, né? Exatamente. E a ansiedade. Exatamente. Duas palavrinhas que têm sido rotineiras. Bate forte pessoalmente, né? Já dá uma taquicardia aqui. Mas tudo bem, gente. É um sentimento coletivo e é isso que a gente quer mostrar. Exatamente. Faz parte da vida da raça humana, seu ET. Com certeza. Por aqui também, nas alturas, nós também temos nossos dias ruins. Às vezes são semanas, meses, anos, a vida inteira. Mas com um pouco de ajuda e compreensão a gente consegue prosseguir navegando e viajando por essa imensidão do nosso espaço. É isso mesmo, com um pouco de ajuda. Afinal, a gente não vive sozinho. Exatamente, mas está aí justamente que não é uma questão que é intratável, né? Então, sim. Já tem uma saída, a gente não precisa ficar não precisa afogando soltar. sozinho. Estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos todo mundo junto. E ainda antes da pandemia, o Brasil já liderava o ranking global de casos de ansiedade.
e também de depressão na América Latina. A gente custa estar em alguns rankings e quando está... nos negativos, né? Na verdade, tem positivos, né? A gente não tem que ter essa síndrome, né, de vira-lata. Sim. Mas, como a gente falou, isso são coisas que acontecem com toda a raça humana, com todas as espécies do universo, mas estamos buscando melhorar, né? O primeiro passo é ter a consciência e, a partir daí, buscar melhorar. E esse relatório também aponta que as desigualdades sociais e econômicas, as emergências de saúde, política, pública, a guerra, a crise climática, a mesma palavra. A mesma, ela te persegue. Exatamente. Compõem todo esse leque de ameaças estruturais à nossa saúde mental. Então, você falou aí, o Brasil lidera, né, o ranking nas Américas. Então, a gente tem diversos fatores, além de fatores pessoais, que são coletivos, que também enfiam a gente mais fundo no buraco, né? Exatamente. Então, a gente percebe que não é algo individual, não é algo que acontece só com você, pura e meramente por você, né? Tem os fatores econômicos, é um país... antigamente se chamava muito erroneamente de terceiro mundo, né? Sim. Somos só um mundo. Aí daí de cima você vê três... Vejo vários. É verdade, é uma boa reflexão. Vários mundos. Em um só. Em um só. Em um só, exatamente. E, então, temos vários Brasis também, né? Vários Brasis. Né? Com Brasil, com Z, Brasis. E essa ideia de que, um exemplo, o Brasil é o país mais feliz do mundo, esse índice de felicidade, né? Na própria Constituição americana, né, está prevista, inclusive, a procura da felicidade como um direito inalienável do americano, né, no caso lá. Esses conceitos são muito relativos também, né? Às vezes nós chamamos de felicidade o que é apenas bem-estar. E no caso do Brasil, um país que foi colonizado, um país que viveu mais de 3 séculos e meio de escravidão, um país que mais mata pessoas trans no mundo, homossexuais no mundo, um país que é extremamente violento. É difícil, vivemos problemas sérios estruturais de pobreza extrema, 33 milhões de pessoas em risco alimentar, passando fome. Então, é difícil falar assim também o que nós temos motivos para nos alegrar, né? Mas também, será que nós temos motivos para viver deprimidos? Será que a depressão ela é justamente uma causa, ou melhor, uma consequência de todas essas coisas, todo esse estado? Então, acredito por isso que o profissional é importante para nos ajudar a diagnosticar isso. Exatamente. Talvez a gente perceba que o problema não é só psicológico, mas também do sistema econômico que nós vivemos. Dá para colocar essa culpa aí, mais essa nas costas do capitalismo? É um problema estrutural, como a maioria dos nossos problemas, né? Exatamente. Você falar que racismo, homofobia não leva as pessoas também à depressão? Como não? Machismo, uma sociedade extremamente patriarcal que limita, sei lá, as possibilidades das mulheres. Vai ser feliz como? Se você não pode seguir seus objetivos, buscar seus sonhos. Então, realmente, o contexto ela tem muito a ver com o que acontece na nossa cabeça também, as possibilidades da nossa saúde mental. Exatamente. E isso daí vai de acordo também com o relatório anual da organização Sapien Labs, que diz que 44% dos jovens do mundo enfrentam problemas de saúde mental. Agora, observe, o mal-estar foi maior em locais com níveis mais baixos de educação e emprego. Ou seja, tudo associado a essas problemáticas sociais que nós estamos comentando. Sim. Esse mesmo relatório da OMS aponta que os países com mais baixa renda, os países mais pobres, têm maior ocorrência desses distúrbios, desses transtornos de psicossociais, né, como a ansiedade, a depressão. E um relatório produzido pelo Itaú Educação e um trabalho divulgado no final de 2022, feito com cerca de 15 mil jovens sobre trabalho e renda, demonstrou que o bem-estar psicológico está estreitamente relacionado às perspectivas de trabalho entre os jovens. Então, aquela frase de o dinheiro não traz felicidade é relativo, porque o dinheiro traz coisas, né? É claro que ele não compra felicidade, mas ele compra acesso a serviços, a coisas básicas que a gente precisa para a nossa existência. Paga um boleto, né, que tira muita ansiedade das costas. É fundamental, né? Você precisa ali do trabalho para manter o aluguel, para pôr comida em casa, e aí depois que você tem o mínimo para viver, eu acho que a gente pode discutir se o que vem a mais traz felicidade ou não.
mas pelo menos o mínimo. O básico estão suprido, né? Exatamente. Aí pode correr atrás da felicidade. Um momento cultural aqui. Sim. Vai com a sombra crescendo o vulto enorme do baobá, e cresce na alma o vulto de uma tristeza imensa, imensamente. Quem escreveu esta frase aqui foi o poeta parnasiano Raimundo Correia, no soneto dele chamado Banzo. Certamente alguns de vocês ouviram falar, mas quem não ouviu falar, Banzo era uma tristeza profunda, um estado de depressão psicológica profunda, que tomava conta dos escravizados africanos que desembarcavam no Brasil. Olha só. E isso era uma enfermidade crônica, uma nostalgia profunda, e acabava levando muito daqueles escravizados à morte. E quando se estava doente de banzo, era algo que era quase incurável. Para vocês terem uma ideia. Então, assim, o tanto que as coisas ao redor, o estado das coisas, a violência física, a violência psicológica é capaz de causar a depressão crônica e a morte. Nós estamos falando de 3 séculos e meio de uma população vivendo isso, porque, no caso, principalmente a população negra, são praticamente 3 séculos e meio, até 1888. Nós estamos falando de uma escravidão brutal que se estabeleceu no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas a abolir. E, na verdade, esse estado de coisas, ele manteve essas pessoas aprisionadas também nessas correntes da mente. Olha só. E a gente achando que isso é um mal do nosso século, né? E por causa da pandemia tão somente. Como a gente disse antes, foi evidenciada, mas outros seres humanos já vivenciaram coisas talvez até mesmo pior. Sim, até mesmo piores, né? Outras civilizações. Se o contexto tem tanto a ver com a nossa saúde mental, né? Imagina se viver num contexto de pandemia onde não existia hospitais ainda. Pessoas morrendo para todo lado, ou um cenário de escravidão que é completamente desumano. Então, realmente, a saúde mental da gente, ela depende do ambiente que a gente vive, e a gente sabe que desde a infância, né? Exatamente. E agora, voltando para a pandemia, de acordo com o Instituto Brasileiro do Fígado, os brasileiros passaram a consumir mais bebidas alcoólicas durante a pandemia. De acordo com esse estudo, 55% da população tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas e, durante a pandemia, desses 55%, 17,2% considera que aumentou ainda mais o consumo. E o porquê disso? Essa pesquisa aponta que isso foi agravado por quadros de ansiedades graves por conta do isolamento social. Sim. Nós tanto comentamos. Logo, esses transtornos levam também, né, aumento de abusos físicos, abusos de substâncias, enfim. A gente percebeu isso. E o Ministério da Saúde, né, em contramão de tudo que estava acontecendo no nosso contexto de saúde, tanto da pandemia quanto social, fez o quê? Cortou os recursos, né, destinados para os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Lamentavelmente. Lamentavelmente, ainda no governo Bolsonaro, né, em 2022, foram cortados os recursos e, ao mesmo tempo, que ele estimulou a volta de práticas manicomiais, que já foram abolidas, né, com a reforma antimanicomial. E o governo Jair Bolsonaro priorizou as chamadas das comunidades terapêuticas, as chamadas comunidades terapêuticas, né? Geralmente ligadas às igrejas, em detrimento do CAPS. Também emitiu uma portaria que era para editar um edital de ONGs, OSCJs, né, organizações de sociedade civil, fazerem o tratamento que, na verdade, é destinado para somente profissionais terapeutas. Então, ele tirou totalmente ali da ciência, né, a defesa da saúde mental e foi voltando a práticas já abolidas há muito tempo. Exatamente. O que chega a ser lamentável por um ponto, porque os CAPs e todos os outros amparados já têm uma equipe multiprofissional para lidar bem com isso, mas, por um outro lado, não é um ou outro, né? A gente tem os papéis das comunidades terapêuticas que são importantes, né? Tem muitas igrejas, muitas instituições que fazem um trabalho sério, que amparam pessoas. Aqui em Uberlândia tem diversas que acolhem pessoas em situação de rua e fazem um trabalho bom. Sim. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas. São necessárias, né? Sim. Mas não substituem o trabalho do profissional. De forma alguma. De forma alguma, né? A gente sabe que tem os exemplos positivos, como esse que eu citei,
Mas também a gente teve outros casos, se eu não estiver enganado, no estado de Goiás, onde nessas comunidades terapêuticas, perdão, ou era em Goiás ou era na Bahia. Nós vamos confirmar e colocar a tarja aqui posteriormente. E o líder dessa organização, ele virou deputado e depois uma equipe de reportagem foi investigar o que estava acontecendo e lá percebia-se maus tratos terríveis, principalmente com pessoas que não seguiam a heteronormatividade. Né? Eram pessoas que eram acusadas de estar com demônios, eram pessoas que estavam ali acusadas de estar com transtornos que não eram... Que não são mais, né, exatamente, considerados. E também a questão manicomial. Né? Eram tratadas como se fossem verdadeiras abominações. Então pega ali um grupo de pessoas que já é vulnerável, né, e coloca à mercê de pessoas que podem ser... Exatamente. Agressores, complicado. Exatamente. E isso que a reforma manicomial fez tempos atrás foi tentar a reforma antimanicomial, né? Evitar com que isso voltasse a acontecer. Infelizmente, a gente viu aí ano passado um flerte, digamos assim, no mínimo, com essas ideias. O brasileiro, né, aquele hospício em Barbacena, que foram mais de 60 mil pessoas mortas por esse sistema, né, manicomial brasileiro na época, que enviava pessoas que nem mesmo tinham nenhuma condição que se enquadra, né? Nenhum distúrbio. E eram simplesmente as pessoas que eram as renegadas da sociedade, eram enviadas para lá. Despachadas. Exatamente. Tinha até mesmo um trem que eles colocavam essas pessoas, eles chamavam de trem de doido. E comparado com os trens de Auschwitz, que eles colocavam os judeus para enviar para os campos de concentração. Por isso essa analogia também com o Holocausto, considerando que foram 60 mil pessoas ou mais que foram mortas em cerca de 3 décadas, né, que esse hospício funcionou ainda, de 1930 a 1980, 5 décadas, na verdade. Então, a gente teve aí uma... mortes sistêmicas, né, na verdade, porque era parte do tratamento, né, da época para qualquer forma de contravenção social. Então, como você mesmo mencionou, o tratamento de pessoas que não se alinham com a heteronormatividade. Então, LGBTs que IA, mas que hoje em dia a gente já entende os direitos e precisa respeitar. Na época, as pessoas eram desumanizadas, enviadas para esse hospício. Tratado como se fosse uma doença. Exatamente. Então, a gente tem aí esse holocausto brasileiro na história registrado, que foram muitas mortes. Inclusive, tem um livro de uma jornalista, Daniela Arbex, que ela cobre todos esses fatos e entrevistou várias pessoas, tanto pacientes quanto funcionários. E, assim, é desesperador, realmente, você vê que essa realidade já existiu e que esses eram os princípios, né, do último governo que, graças a Deus, se foi. Se foi. É terrível. Eu não sei nem o que dizer, porque esse é um assunto extremamente pertinente que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Barbacena, e é algo que praticamente não é discutido. A gente sabe muito, e ainda é pouco, sobre o nazismo, por exemplo, sabe o que foi minimamente o Holocausto, o que levou, né, o que foi o nazismo, e a gente não percebe que aqui no nosso país... Nós já tivemos paralelos, né? Tão cruéis quanto. Exatamente. Então, felizmente, essa época ficou para trás, tentou dar uma flertada, né, ainda que minimamente, mas já liga uma luz amarela no governo passado, e agora a gente volta a gente tira esse trem de doido dos trilhos e coloca um outro para de fato ficar nos trilhos, né? Porque aquele lá já descarrilhou há muito tempo. Então, um dos principais fatores é realmente tirar a estigmatização das doenças mentais e tudo mais, porque a gente sabe que realmente não é frescura. Então, a gente ainda tem muito estigma em relação a isso, né? Porque psicólogo é doido, então é frescura. Tá depressivo, é só triste. Eu levanto e vou lavar uma louça. Isso. Pensa positiva aí, vamos, reage. A gente sabe que não é frescura, né? Que essas coisas precisam ser levadas a sérias. Então, tá aí um exemplo seríssimo, né? Pra gente já colocar na conta e sempre pensar como as questões da mente precisam ser abordadas. E agora, uma boa notícia. Em dezembro do ano passado, em 2022, a equipe de transição do governo Lula sinalizou uma proposta para criar um departamento, isso é algo inédito, de saúde mental dentro do Ministério da Saúde. Isso tem como foco o fortalecimento de políticas públicas, como o CAPS,
né? A gente comentou, amiga, você trouxe no primeiro episódio dizendo que teve um crescimento, né? Saltou de menos de 1.000 para 10.000, algo assim? Sim, 2.000 e alguma coisa, na verdade. Para 2.000? 2.500. Vamos confirmar e colocar aqui também. Vamos confirmar também. Isso é importante checar as fontes. Mas teve um salto em 10 anos, né, de crescimento dos CAPs. Entendi, perfeito. E isso foi muito bom ao longo de 10 anos. Só que nos últimos 4 anos houve esse desmonte, né, onde cortou recursos. A estrutura que já existia, né, foi desmantelada. Exatamente. Então, o objetivo do atual governo, a gente espera que de fato funcione, porque a gente precisa urgentemente de aperfeiçoar a saúde mental, fortalecer novamente o CAPS, e eles teriam como foco coordenar políticas de combate ao consumo abusivo de álcool e drogas, como você comentou, né, o isolamento social, agravando as pessoas às vezes buscando refúgios nessas substâncias. Perfeito. Diante de todas essas informações, fica o convite para vir com a gente agora conversar um pouco mais sobre esse assunto, também com o auxílio de um profissional especializado, que vai trazer informações confiáveis da ciência, porque a gente precisa estar por dentro da nossa saúde mental, né? Então vem com a gente, suba a bordo da nossa nave-mãe e simbora navegar por essa loucura aventura que é viver a bordo do Brasil. Bom, pessoal, então esse é o Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado e obrigado pelo convite também, galera. É isso, vamos começar o nosso contato imediato com o nosso tema de saúde mental, né, Gustavo? Que é um tema que afeta a gente desde a infância, né? Sabemos bem. Então, a estrutura familiar afeta a gente como no nosso desenvolvimento, hein, Diego? Nossa senhora, estrutura familiar afeta pra caramba, porque quando a gente para pensar, a estrutura familiar é o berço das nossas relações sociais. Basicamente é como a gente é recebido no mundo, nosso primeiro contato com aquilo que a gente vai viver pro resto da vida, que são pessoas. Então, o jeito que a família vai te apresentar esse mundo e nomear o mundo para você vai impactar muito em como você vai conseguir ver as coisas. Por isso que a gente sabe que dentro de várias teorias da psicologia, quando acontecem eventos traumáticos na infância, quando a família não consegue fornecer recursos suficientes para um ambiente saudável, é comum que a criança se desenvolva com alguns transtornos, com alguns traumas e com episódios que vão acarretar várias problemáticas posteriormente. Isso entra em várias teorias da psicologia. Eu trabalho muito com psicanálise, então basicamente a ótica que eu uso para ver isso tudo. E a família tem um papel fundamental, que também é o berço de todos os processos intrapsíquicos que o sujeito vai passar desde o nascimento. Então, assim, falar sobre família dá muito pano para manga. Coisa boa, vamos expor. A gente pode, então, jogar a culpa em tudo na infância? A culpa dos pais? Gente, mas é claro que não. Mas por que não? É tão mais fácil. Ok, a família apresenta esse ambiente pra gente, mas é importante lembrar que a gente tem vários outros aparatos, instituições que estão ali junto, contribuindo com as famílias. E quando a gente usa também aquele termo, às vezes, de família desestruturada, remete muito ao conceito de uma família pobre, marginalizada. Então, a gente tem que entender que existem aspectos sociais que, às vezes, desestruturam as famílias. Por isso que é problemático a gente só culpar a família por tudo, porque a família também veio de uma outra família. Então, tipo, é um complexo que vai se desencadeando a partir de vários outros complexos. Aí, simplesmente culpar a família e colocar como a causadora de tudo aquilo é algo que não funciona. Eu gosto mais de pensar que, ok, a família fornece esses recursos pra gente, mas essa família também tem que ser assistida. E essa família precisa de recursos para dar conta de criar um sujeito. Criar um sujeito é muita responsabilidade. Sim. É verdade. E por recursos você fala de condições sociais, econômicas e Isso. Por aí vai. A gente pode pensar, eu gosto de pensar, por exemplo, em recursos internos e recursos externos. Tem aqueles recursos que a gente constitui emocionalmente, que a gente constitui de forma intrapsíquica, e tem aqueles recursos que a gente recebe do contexto que a gente está vivendo. No caso do Brasil, a gente veio aí em um período muito conturbado em termos de recursos externos, mas agora acredito que a gente vem se estruturando novamente. E por isso que é tão importante a gente ter políticas públicas que auxiliem a gente e auxiliem as famílias nesses processos de criar as pessoas. Por isso que a gente tem essa legislação muito bacana, que é o ECA, muito criticado pelo governo anterior, mas importantíssimo para ter diretrizes. Absolutamente. Então, ali, durante o período da infância, a gente está super vulnerável e absorvendo coisas da sociedade, né, de diversas fontes, e a família é uma fonte principal. E em questões de afeto, como que isso impacta na criança? Por exemplo, durante a
infância mesmo, as relações de afeto com a família serem desestabilizadas, como que isso pode afetar o indivíduo quando ele cresce? Uma pergunta bacana, porque é na infância que a criança vai aprendendo como que funciona essa questão afetiva. Então, quando falta muito, é comum que a criança se encontre numa situação de desamparo. Dentro da psicanálise, por exemplo, é comum que situações de desamparo desencadeiem futuramente um pânico. Porque o pânico também é voltar, é regredir a esse estado de desamparo total. Pensar que não tem ninguém que vai estar ali por você, não conseguir ter coragem de desenvolver alguma coisa por medo do fracasso, de tudo dar errado, de voltar ao desamparo total. Então, assim, essa questão afetiva, quando a gente pensa de menos, a família que não dá afeto, a família que não consegue fornecer aquilo, pode desencadear uma série de coisas. Mas também, quando tem em excesso, a gente pensa no sujeito que talvez não vai dar conta de arcar com o mundo quando não tiver com essa companhia, porque a família está criando a gente. Sim. Mas uma hora esse sujeito caminha para a independência. Tem um teórico, inclusive, da psicanálise, que é o Winnicott, que ele fala desses caminhos que são percorridos desde a infância, de uma dependência absoluta a uma independência que a gente começa a arrumar e tenta alcançar. Por isso que é importante que a família consiga dosar um pouco essa questão afetiva para que nem falte demais, nem seja em excesso. Mas isso também não impede que a gente acabe sentindo desamparo, porque o próprio fato da gente nascer, sair de um lugar tão confortável que é o útero, vir pra vida, né? Tá lá, recebendo tudo, aqui, super nutrido, e aí de repente te puxam pra fora e luz na sua cara. Muita luz na cara. Tô assim, ó, tô nascendo aqui. Tá nascendo. Quem não sabe é a primeira vez que eu tô gravando, então... Jura? Não parece, achei que você fazia isso toda semana. Muito tranquilo. Mas que bom. Realmente, amigo, acho que desde nascer já é uma dor mesmo, né? Até já é uma exposição para todo esse mundo. A gente estava ali num ambiente só de cuidado. Agora, falando em ambiente familiar, não sei como que é na sua casa, Gustavo, mas eu crescendo, assim, acho que a gente tinha o nível certo de afeto e desafeto. A gente tem um equilíbrio. Era ponderada. Você precisa do seu espaço e você precisa saber que a pessoa está ali quando você precisa dela, né? E você, Gustavo, como é que foi a sua família, assim, quando você estava crescendo? Bom, eu tive vários momentos da minha família. Eu tive uma infância que eu acho que ela é recorrente em boa parte das famílias brasileiras, porque eu sou filho de pais separados. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais se separaram e nós morávamos em Goiânia e depois a gente mudou para cá, para Uberlândia. E eu saí de uma configuração onde tinha um pai, uma mãe e um irmão e vim para outra configuração de família que aí já era... minha mãe e minha tia, mas que fizeram papéis ali de duas mães, a princípio, né? E aí já tinha mais meus primos, e aí já tinha outra realidade. E essa questão de espaço é muito interessante. Porque eu morei numa casa com 7, 8 pessoas, tinha um banheiro. Como é que a gente faz? Não tem saúde mental dividir no banheiro. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, você vai no banheiro, não pode ficar 5 minutos sem ter alguém batendo na porta. Então, a gente vê que depende de muitos fatores. Claro. Né? E aí a gente vai crescendo. E você falou, Diego, agora há pouco do ECA, né? Essa norma que é extremamente relevante e serve de exemplo a diversos países. E o ECA ele diz que o direito, que a proteção da criança e do adolescente é um dever de toda a sociedade. Exatamente. Né? Então, quando a criança não recebe aquele afeto, aquele cuidado da família, o que compete à sociedade fazer? Né? Às vezes, a criação da criança ela é delegada para a escola, para ONGs, para a igreja. Né? Como é que fica isso, né, na cabecinha da criança que está sendo formada? Isso é muito interessante, porque existem vários aparatos sociais que vão fazendo essa função familiar. As pessoas, quando começam a estudar psicologia, pensam muito naquilo de função paterna, função materna, mas a gente vai vendo bem que não se resume tudo a pai e mãe. Tem uma série de pessoas que vão desenvolvendo essas funções ao longo da vida. Então, a escola, uma tia, uma creche. Em caso que a família não consegue estruturar aquele sujeito quando se falha nessa função, também entram aí as medidas protetivas, né, que o ECA garante para a proteção da criança. E se na adolescência ainda houverem falhas, o adolescente se envolver com ato infracional, existem as medidas socioeducativas. Então, são vários tipos de instituições que estão ali ajudando, ONGs, atividades em contraturno, a própria escola, que estão amparando a família no sentido de como estruturar aquele sujeito, como preparar alguém para a vida em sociedade.
E assim, né, no fim das contas, a gente nunca sai perfeitamente preparado. Nunca estamos prontos, é um fato. Mas é bom que são essas instituições, são a família que vão dando os recursos que a gente precisa, né? Que dão aqueles primeiros exemplos que mais tarde vão se repetindo ao longo da nossa vida. Você falou de preparo e vira e mexe as pessoas perguntam, você está preparado? Quando você vai começar um projeto novo, alguma coisa? E a resposta que eu costumo dar é, eu só vou saber na hora. Né? É difícil, né? Quando a gente foi começar aqui o podcast, quando a gente foi lançar o livro, né, senhor ET? Tá preparado? Isto. Vamos descobrir lá na hora. Mas é importante que a gente tenha uma base sólida, né, para saber lá na hora que vai ser talvez menos difícil estar ou não preparado, né? Uhum. Tem coisas que a gente só vai descobrir mesmo com a vivência. Sim, sim, porque a gente lida muito com despreparo e transtornos a vida inteira. Não transtornos mentais necessariamente, mas situações difíceis que a gente tem que aprender a contornar, lidar, e aí os recursos que a gente tem vão impactar muito nisso. Então a base é extremamente importante. E claro que a base falha, muitas vezes a base falha. E é por isso que a gente tem que ir encontrando alguns outros recursos ao longo da vida, como a própria terapia, para ajudar a identificar essas falhas, os sofrimentos que vão se desencadeando a partir disso e conseguir instrumentalizar o sujeito para lidar, porque a vida está aí o tempo todo. Temos que estar com o instrumento para lidar com a vida, então. Então, um dos dados também que a gente conseguiu com o relatório da ONU é que o abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são uma das principais causas da depressão, principalmente na infância. Então, uma das questões que a gente não ouve muito falar é de criança com depressão. E isso existe, né? Existe. Porque o tanto de trauma, o tanto de família desestruturada que a gente tem, de situações vulneráveis que as crianças são expostas, não tem como elas também não terem respostas emocionais para isso, né? Então, como que a gente quebra esse estigma em relação à saúde mental em crianças mesmo? A infância e a adolescência são muito afetadas justamente por isso, né? São seres extremamente frágeis e pensar nesse contexto de violência, que é muito recorrente, muito frequente, desencadeiam muitas coisas. Acho que atualmente estava batendo um papo com a galera que trabalha na prefeitura de Uberlândia nas escolas e está tendo um índice muito alto de adolescentes de 12, 13 anos de idade que estão praticando automutilação, que estão num momento muito sensível da vida e que os professores pedem socorro por não saber lidar com essa situação. Sim. Então, é algo que a gente tem que começar a se atentar e quebrar esse estigma que é tão difícil, porque as pessoas até acham um absurdo um adulto fazer terapia. Então, imagina uma criança que ainda não viveu nada, ainda não passou por nada, só que ela vive muito. E o contexto que a gente está vivendo é de muito estímulo, onde crianças estão sendo cada vez mais expostas a situações muito previamente, situações relacionadas a coisas que elas veem na internet, excesso de estímulo na vida. Em contexto do que aconteceu com relação à pandemia também impacta muito, porque pensar que a criança perdeu ali seu ambiente de desenvolver as primeiras relações sociais, que um adolescente está vivendo a sua puberdade cheio de fogo por dentro, sem poder... Contato humano, né? sem poder usar esse contato, conhecer pessoas. Então, é um assunto muito delicado, mas que a gente tem que se atentar. E eu acho que as políticas públicas ajudam muito nesse aspecto. Por exemplo, aqui em Uberlândia a gente tem o CAPSI, que é o CAPS que cuida da infância e adolescência, né? Centro de Atenção Psicossocial Referência para a Infância e Adolescência, e eles sempre acolhem esses casos de sofrimento, conseguem construir uma rotina lá dentro, justamente para que as crianças tenham e os adolescentes tenham esse espaço para elaborar vivências tão difíceis. E, assim, é um dever social disseminar essas informações e também informar aqueles que não têm informação, pois muitas vezes não é só uma questão de não se importar o suficiente com a saúde mental da criança, mas não saber que existe um dispositivo para isso ou não ter condição de, às vezes, custear um ônibus para direcionar a criança. Eu, por exemplo, fiz estágio lá no Novidas, que é o Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Violência Sexual, e a gente já teve casos de família que faltaram a consulta e quando a gente foi fazer busca ativa é porque não tinha dinheiro para passe de ônibus. Então, assim, a gente também carece de políticas públicas que ajudem... A ter acessibilidade a esses serviços, né? Exato. Então, assim, a desinformação juntamente com isso é algo que a gente precisa investir bastante para melhorar. É verdade. Agora, o nosso ET misterioso, não tão mais misterioso. Nem tão misterioso assim, né? Bom, doutor Diego, prazer tê-lo aqui. E olha, eu sou um homem de outro mundo, de outra época. Melhor, essa época é a minha também. Porém, ouvindo você falar aí, eu cresci na década de 70 e 80. Então, uma realidade muito diferente da que as pessoas que estão crescendo hoje. E... eu vivi a questão do trabalho infantil,
trabalho desde os 7 anos de idade, menino negro, da periferia, pobreza, restrição. Pobreza é quase miséria. Nós estávamos ali na fronteira dessas duas, fazendo slackline na miséria. No norte de Minas. E pais separados, problemas com um pai alcoólatra na época, a mãe que assumia toda a casa. Falando de espaço, nós éramos 14 pessoas que morávamos numa casa com 5 cômodos. Até hoje eu não sei como isso é possível, entendeu? 2 corpos ocuparem o mesmo espaço, mas a gente ocupava. E o acesso a qualquer tipo de tratamento psicológico era impossível. Na verdade, não existia, não fazia parte da nossa realidade. A gente ficava na fila, dormia na fila para conseguir, às vezes, fazer uma obturação dentária, para conseguir uma consulta para daí 6 meses. Então, era uma realidade muito distinta do acesso hoje. Eu vi você falando sobre o acesso e me identifiquei bastante com essa família que eu não tenho o vale transporte para ir até a consulta. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. De que forma você vê essa sobrevivência de pessoas como a minha família, a minha geração teve em relação aos seus problemas? Não que a gente resolveu eles, a gente conviveu com eles de alguma forma. Como você vê essa geração, que inclusive existe uma crítica, né, que essa geração, pessoas da minha geração falam que essa geração atual é a geração do mimimi, porque fala dos problemas e tal, e a nossa geração não. A gente pulava na água. E isso virou, inclusive, aquele negócio, você tomava banho no rio, não pegava doença, no esgoto não pegava doença. Sempre pegou doença. Né? A doença sempre teve aí. Mas só que existe um conflito, me parece, entre essa geração, que acha que é super poderosa e forte e que não precisa de ajuda, ou seja, os adultos de hoje e idosos, né? E aquela geração que é mais nova, como você disse, crianças que precisam hoje e têm acesso. Nós não tínhamos, agora temos acesso, e muitos que têm acesso não querem fazer. Como você vê esse conflito geracional dentro da questão do acesso à saúde mental? Nossa, é muito bacana pensar em toda essa trajetória histórica que a gente fez, e esse conflito de gerações é muito real. Mas, assim, a gente percebe que sempre existiram os problemas ali, sempre existiram as questões para as quais a gente não queria olhar, não queria se atentar, e as crianças antigamente eram muito motivadas a crescer, de certa forma, né? Não seja criança, não seja um adolescente. Sua rotina é trabalhar, é lidar com a vida, é fazer as coisas do jeito que elas devem ser feitas. E aí a gente vê essa geração de adultos que está aí agora, que muitas vezes se mostra potente, mas que a gente vai percebendo impotência em vários pontos, como na própria criação dos filhos, né? Como que uma geração tão forte se fragiliza tanto com um filho LGBT, por exemplo? Sim. Como que pode uma questão de sexualidade impactar tanto a pessoa? Então, eu acho que eu gosto de olhar atentamente para como esse problema sempre existiu e como ele era mascarado antes, e agora, quando ele aparece com mais luz, com essa chamada de cuidado, fica como coisa de uma geração que não está dando conta. Uma geração que não está dando conta. Mas será que a geração passada deu conta de lidar com tudo isso? Ou só mascarou mesmo, né? Ou só mascarou. Então, é uma pergunta ótima, que dá brecha para muita coisa, e que eu vejo que, assim como antes algumas pessoas não adeririam a um tipo de tratamento, hoje a gente ainda tem casos que não vão ter uma adesão muito boa. Muito pela família que constitui aquele sujeito, que não enaltece essa importância de buscar ajuda, de cuidar de si, e que retoma aqueles mesmos pensamentos de você precisa se construir de alguma forma. Você tem que lidar com a sua vida, não posso estar aí para isso. Mas a gente vê que o caminho para isso é o adulto fragilizado, o adulto que não dá conta de arcar com questões que a gente pode ver até como básicas hoje em dia. Significa que aquele adulto nunca vai dar conta? Não, mas talvez ele tenha que passar por um processo que, se ele tivesse passado lá atrás de forma lúdica, numa brincadeira, vivendo a infância dele, poderia ter sido muito mais tranquilo. Sim. Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, claro. Antes a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, também consigo compreender por que as famílias apelavam para o mais bruto. Era o único jeito de controlar as situações que estavam em descontrole total. Hoje em dia, com mais informação, mais controle, ok, a gente consegue dar conta disso. Mas quem são as famílias que têm acesso a isso, né? A esse aparato de desenvolver uma infância saudável, dar ao filho o direito de uma infância saudável. Sim.
Como você mesmo falou, é uma questão muito de conscientização, mesmo que a criança sinta a necessidade ou que os pais sintam a necessidade, se não tem acesso, se não tem conhecimento de onde buscar. Até no mundo de hoje, a gente pode se crescer sem indivíduos brutalizados, né, que simplesmente se fecham para todas essas dores, lidam com seus traumas no dia a dia porque precisam sobreviver, né? Não é porque são fortes e tudo mais, é porque precisa sobreviver, precisa estar lá no trabalho às 7 da manhã. Sim. Quando você é jovem, você está passando por situações, sei lá, muito sensíveis na sua vida, a gente às vezes ainda vai para a escola, tá lá às 7 da manhã, aprendendo matemática, chorando durante os períodos, mas é a mesma coisa durante a infância, durante a vida adulta. Acho que é preciso lidar com esses problemas à medida que a gente vive, né? E se não na infância, ao longo da vida, porque não tem um período de tempo, né? Não tem um deadline para você cuidar da saúde mental. Opa, tudo bem, gente. E continuando, né, falando sobre esse período de tanto desenvolvimento, ainda sobre o ECA, a gente tem também a adolescência, né, aí que a gente culpa muito dos problemas mentais, muito dos transtornos, na puberdade, né? Fala, puberdade, tá na fase jovem mesmo, mas muitas questões precisam ser abordadas, como, por exemplo, o bullying nas escolas, né? Como que o bullying afeta a cabeça de um jovem em desenvolvimento, porque a gente sabe que ainda está tendo ali o contato com a sociedade, pegando os hábitos sociais, se adaptando, criando sua identidade, e aí chega lá um bullying na tua cara. O que acontece? Bom, sempre que a gente pensa em saúde mental, em condição de sofrimento, é importante demais abordar essas questões transversais, que certas camadas vão ser muito mais vítimas. Então, se a gente está falando de pessoas pretas, pessoas LGBTs, mulheres, tem ali um índice de violência que começa muito cedo. E o bullying é uma forma crua disso, que vem muito de um ser adolescente que está em descoberta, que está se colocando no mundo com uma agressividade certamente mais aflorada, em um contexto muito difícil, numa escola, vivendo ali em conjunto, cada um querendo se afirmar, construir sua própria noção de identidade. E aí tem esse outro, diferente da gente, que não é aquilo que a gente espera, o qual a sociedade ensina a empregar um ódio, a descontar toda a sua agressividade ali, e é o que acaba acontecendo. Então, bullying é uma questão muito frequente, acho que desde épocas antigas, né? Apesar da gente trazer como um termo muito novo, racismo sempre existiu, violência de gênero sempre existiu. Agora só esteja mais escancarado. Exatamente, agora que a gente consegue dar nome aos bois, entender aquilo que está acontecendo e tratar, a gente vê isso, mas claro que deixa danos assim terríveis para o desenvolvimento do sujeito, porque não cria um ambiente seguro em que você pode experimentar se você não cria uma forma saudável de existir, que pode parecer, ok, eu tenho a minha identidade, tá tudo bem se eu como eu sou. Justamente pelo contrário, você começa a temer aquilo que você é e se reprimir, tentar ser diferente. Isso traz consequências ao longo da vida de uma forma, assim, absurda. Tem uma psicanalista que eu gosto bastante também, que é a Neuza Souza, que ela falava sobre a constituição do sujeito negro e como que era uma constituição que acabava se baseando num ideal muito branco. Então, tem lá uma tentativa de embranquecimento sempre, que você não pode ser como você é, você tem que se tornar aquela pessoa que é um ideal de homem, de mulher, e você vai se construindo daquela forma. E qual que é o custo disso? Você se apaga toda a possibilidade que tinha de ser você para se adequar àquilo. E aí, como que isso aparece mais pra frente? Como que você vai ser feliz na sua vida, satisfeito? Tudo que você construiu é em cima de uma ilusão que você recebeu do outro. É muito doido. Sim. Então, é bem interessante perceber como coisas pequenas, entre muitas aspas, que acontecem lá no ensino fundamental e no ensino médio, repercutem na nossa vida inteira, que repercutem muito. Sim. Então, o bullying, com certeza, é uma questão que precisa ser mais olhada. Sim. Como que a gente poderia, então, trabalhar, reconstruir a autoestima, a identidade, devolver, né, a autonomia do indivíduo depois dele sofrer esse tipo de abuso, assim? Eu acho que, em casos mais extremos, a terapia seria muito importante. Ter a oportunidade de olhar um pouco para você de uma forma mais saudável, que não seja essa forma que o outro colocou para você, tipo, de jeito que você não poderia se olhar, não poderia se aceitar, não poderia se achar bonito, não poderia gostar de quem você gosta. E muitas vezes vai para além disso, não é uma questão de uma violência física traumática. Tipo, se você tenta ser você, vem alguém ali... Te bate, então, né? Literalmente. Te bate, ou pior, né? Muitas pessoas acabam morrendo em situações de bullying. Então, acho que quando chega a um estado de muita fragilidade, ou até antes disso, a terapia é muito importante, justamente para te oferecer um ambiente seguro, para poder lidar com essas questões que em ambientes sociais você não vai ter com tanta facilidade, ainda mais se a gente estiver falando de contextos mais vulneráveis.
Contextos mais vulneráveis sempre são mais afetados por questões assim. Então, ou uma solução alienígena, resetar o mundo. Começa de novo. Começa de novo. Seria muito onde bom. aperta esse botão daqui de cima posso ajudar. Mas esse padrão de comportamento a gente vê se repetir até na faculdade, né? Não é uma questão de Sim. jovens e adultos. Por exemplo, as festas, né? De... Como que é o nome? Quando eles levam os jovens para... Recepção. Isso, de recepção. Trote. Nossa, Trote, exatamente. Trotes absurdos, né? Que tem tipo de violência física, sexual, de todo tipo, que traumatizam uma pessoa para a vida. Muita humilhação. Sim. Então, um momento que era para ser de celebrar, de conquistas, converte ali num momento traumático. Então, realmente, esses traumas, eles precisam ser endereçados. Não dá para ficar só colocando tampão, né? Medidas ali para sobreviver. E uma outra pergunta, eu acho que ela é bem delicada, é a seguinte: esses dias eu ouvi um relato, uma pessoa próxima a mim disse que tinha um preconceito com terapia, com psicólogo, porque os pais tinham. E aí essa pessoa não tinha vontade de fazer e foi praticamente obrigada. Assim, eu vou porque estão dizendo para eu ir, mas eu não quero porque meus pais já falaram que não resolve, que isso daí é mimimi, de fato, né? Isso daí às vezes é falta de Deus. Como que a sociedade pode trabalhar com isso? Porque às vezes a pessoa nem percebe que ela nem toma a consciência de que ela precisa. Às vezes não é por causa dela, às vezes é por causa do contexto que ela está inserida, né? E aí tem alternativas, porque a gente sabe que a terapia é extremamente importante, mas que pode haver outras atividades terapêuticas que pode ser o começo de desmontar, né? A gente falou antes de desconstruir, às vezes, né? E como é que funciona isso? Sim, eu concordo bastante. Talvez atividades que até fortalecem o sujeito ao ponto dele conseguir lidar com uma terapia. Porque mesmo quando a gente não é tão estimulado, não é um processo tão fácil, assim, olhar para si mesmo depois que tudo tá falando que você não deveria ser você, que tá tudo errado com você, e você conseguir se olhar, se respeitar, entender, é muito trabalhoso e é muito dolorido. Então, existem algumas atividades alternativas, existem práticas integrativas que vão ajudando a acalmar alguns sintomas, que vão ajudando o sujeito a se fortalecer. Sim. Mas eu acho que a longo prazo, uma terapia seria assim, essencial, principalmente em casos mais gravosos de sofrimento. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente consegue inibir um sintoma, deslocar para alguma outra atividade, mas isso não significa que a gente está tratando o que está por dentro, que a gente está tratando aquilo que é gritante, né, que é importante. Esse é o problema, né? Tanto é que é muito comum assim que algumas pessoas passem por certas formas de terapia que conseguem inibir sintomas, porque acha que está tudo bem, e depois outro tipo de sintoma é feito, porque a questão ainda está ali. É só uma maquiagem, digamos assim. Esse é o problema também com tratamentos, por exemplo, para droga adição, com abstinência total ou comunidades terapêuticas que vão sempre focar nesse lado, sabe? De vamos inibir o sintoma, vamos parar com isso que está acontecendo e o sujeito vai melhorar. Não. Abafa o problema. Tipo, tem um sujeito ali que está gritando, gente. Se tem sintoma é porque existe um sujeito em sofrimento enorme por trás. O sintoma ele não vem à toa, ele vem como uma mensagem. Mas se a gente consegue se fortalecer apenas a esse ponto de buscar uma ajuda mais essencial, já é muito importante. Então, sim, essas práticas têm sua relevância e sua necessidade. Excelente, Diego. E só para complementar o que você disse, tem a terapia, tem os tratamentos... práticas integrativas. Exatamente. E a gente vê, como você disse, dessa experiência aqui em Uberlândia, onde alunos ali na transição entre a infância e a adolescência que estão se cortando, estão se mutilando. Isso agravou bastante, né, com o retorno das aulas presenciais. Total. E a gente recebeu queixas, né, relatos de diretoras, de professoras dessas escolas, a maioria públicas, que não sabem lidar com o que está acontecendo. Eu não sei hoje como que está na rede pública, mas na minha época, há 84 anos, não tinha psicólogo na escola, né? E aí só o fato de ter já é um indicativo que vai melhorar. Não, e também já recebi queixas de que quando tinha... Nossa, né? Raquel. Corta. Um exposed. E aí?
como é que funciona? A presença de psicólogos pode ser importante, sim, em escolas, mas às vezes um professor que tenha um vínculo bom com o aluno, eu acredito muito na potência do vínculo, já consegue dar um direcionamento, já consegue fortalecer o suficiente para que ele consiga dar conta de tomar diretrizes a partir daquilo que está acontecendo. Então, quando essa mensagem de sofrimento é bem escutada, bem recebida, não negada, pode ser já uma grande porta de entrada para uma ajuda mais especializada para a pessoa. O que acontece, que eu falo que a presença do psicólogo não vai definir que está tudo bem, porque existem profissionais e profissionais, e pode ser que um profissional que não consiga ali estabelecer um vínculo, não consiga escutar o sofrimento desse adolescente, porque às vezes também tem uma situação de sofrimento muito grave, e fecha essa porta. Então, às vezes literalmente, né, Karen? Às vezes era melhor nem ter tido. Mas só para complementar nesse caso, eu acho que o nosso ET, querido Flávio, tem uma experiência bacana para contar a respeito de bullying e como que a comunidade escolar pode contribuir nesse caso também, né? Nos anos 2000, lá no bairro São Jorge, a situação era bem crítica mesmo, né? Muita violência na escola. E nós começamos um trabalho dentro da escola de apoio à comunidade, né, a sociedade civil, iniciou um projeto dentro da escola. E nesse projeto nós incluíamos esporte, mas também sociedade de debates, teatro e outras coisas. Só que o principal fator, o instrumento que nós utilizávamos era o acolhimento, que essas crianças tinham que se sentir acolhidas no espaço que a gente estava. Na verdade, não só no espaço que a gente estava, mas também nos momentos que nós nos encontrávamos. Então, a gente conversava sobre tudo, dávamos muita oportunidade, muita abertura. Tivemos, assim, realmente situações que chegaram para nós que eram traumáticas demais, desde abuso sexual por parte de familiares, que as crianças, aquelas adolescentes, confiaram a nós para tomarmos alguma providência em relação a isso, quanto também aquela questão de lidar com os problemas familiares. Eu não era psicólogo, eu sou professor, mas nós buscamos ajuda possível, toda ajuda possível, e tentamos ser uma referência para esses meninos e meninas naquele período. E nós acompanhamos alguns deles há mais de uma década. Então, nós podemos perceber, né, que alguns ficaram bem loucos brincando. Alguns ficaram adultos bem, né, Gustavo Medrado, a menos, né? Alguns parafusos a menos. Mas assim, né, ainda com esperança de tentar mudar o mundo, lutando cada dia consigo mesmo. Basicamente, ele deu um lugar onde a gente podia ser estranho sem ser julgado. E a sociedade de debates era esse lugar, onde a gente colocava temas que, às vezes, nós discordávamos totalmente, mas nós tínhamos que construir, pelo menos, um discurso, uma retórica para defender aquele posicionamento. E também nos esforçar para defender, de repente, posicionamento que nós não necessariamente tínhamos. Eu falo uma coisa que, doutor Diego, trago a memória aqui, uma fala do professor Patrício Batiscama, que é um angolano, professor angolano, onde ele fala de uma... como ele disse o nome, vou lembrar aqui, como se fosse uma razão tolerante. O que ele chama de razão tolerante? Era eu escrever um 6 na minha mão, saber por que eu escrevi um 6, mas você vai enxergar um 9, só que você entende por que eu estou vendo 6 e eu entendo por que você está vendo 9. Então, no mundo de tantos conflitos, começar a construir esse tipo de ponte. Eu acho que, nessa época, eu não pensava, não racionalizava isso. Eu fazia porque eu acreditava que era bom para os meninos. Hoje, olhando para trás, e os meninos, hoje, homens e mulheres, fazem o mesmo com outros, eu percebo que eles fazem justamente por isso, mesmo para pessoas que não conseguem perceber ainda. Muitas coisas eu aprendi com eles e eles aprenderam comigo. Mas eu confesso que, para mim, eu aprendi mais do que eles, apesar deles acharem que é o contrário. Você usou uma palavra tão bonita nisso tudo que eu adoro, quase uma palavra extraterrestre, que é acolhimento. Acolhimento e um espaço de acolhimento onde você se sente seguro justamente para isso, para viver esses conflitos que se repetem na vida, mas viver ali de forma saudável, sem ser julgado, sem ser criticado e massacrado, te dá condições de ter força para fazer isso lá na frente.
Óbvio que, tipo, uma turma só de adolescentes, os adolescentes que têm idade próxima nem sempre vão dar conta de fazer isso. Mas é aí que é importante ter esses espaços de acolhimento e de escuta que as escolas precisam. Esse ambiente onde os adolescentes acabam e as crianças acabam se sentindo seguras para contar quem elas são, para desenvolver atividades da vida dela, para compartilhar um pouco, que na verdade é muito do dia a dia dela. É bom ter profissionais ali que fazem um bom vínculo e que sejam capazes de fazer acolhimento. Isso é muito importante. Importantíssimo. E ainda nessa questão da adolescência, um estudo realizado por uma instituição pública do Reino Unido apontou que cerca de 70% dos jovens, eles revelaram que a rede social Instagram faz com que eles se sintam pior em relação à sua autoimagem. E a gente vê aí um uso maior das redes sociais por essa geração, né, por esses adolescentes, como que as mídias sociais e essa infomania, né, esse excesso de estímulo que a gente tem com tanta informação disponível, como que isso afeta o nosso desenvolvimento como jovem crescendo, assim, porque é muita informação e a gente, como você mesmo falou, a gente fica preso a padrões de estética, a padrões de vida que são distantes dos nossos. Aquelas praias lindas da Europa, que ia estar lá, mas, pô, tô aqui no Cerrado. Então, a gente vive realmente, assim, uma realidade através do celular que afeta muito a nossa saúde mental. Como que é esses impactos que ele gera? Gente, isso é muito intenso, porque assim, quando eu paro pra pensar em mim mesmo, sempre tem aquele primo da família que consegue tudo, né? Exatamente. Que tá fazendo... seu primo, tá concursado. Exatamente, seu primo passou no concurso ontem, ganhando 12 mil reais. Agora você olha pro Instagram e você tem primo no país inteiro, velho. Você tem primo até de fora do país, construindo uma vida com um monte de coisa ali. E aí você olha pra sua situação e pensa, ok, eu não alcancei isso tudo ainda. Mas quando a gente sente essa pressão de forma muito exagerada, a gente começa a acreditar até que é impossível não alcançar isso tudo. Ou que tem algo de errado. Cara. E as redes sociais ainda entram num viés muito complicado, que é de trazer essa visão de saúde mental como um estado pleno, onde tudo é perfeito, bom, onde as pessoas conseguem lidar com tudo, um dia de 97 horas para fazer academia, exercícios físicos, e a gente começa a se cobrar ser esse super-humano que, na real, ninguém consegue ser, porque nas redes sociais a gente vê o bom do bom. É muito raro alguém expor um momento, assim, muito fragilizado no Instagram. A galera tá no pico da depressão aqui. Exatamente. A crise de pânico. Respira comigo. Respira comigo. A crise de pânico antes de gravar aquele vídeo que deu não sei quanto de engajamento. Então, ok, são pessoas que lidam com muita coisa, assim como a gente, mas a gente só vê o bruto, né? O resultado final. A gente só vê ela passando no concurso público. Não vê o processo. E aí, isso pra infância é muito pesado, porque a gente tá começando a fantasiar o que é a vida adulta. E a gente começa a ver tanta gente bem-sucedida na vida adulta e tanta cobrança pra ser aquela pessoa que você se perde, você não consegue ter aquela fantasia saudável de uma vida com altos e baixos, que é a vida de qualquer ser humano. Por mais que ele seja bem-sucedido, ele passa por momentos que ele não vai estar preparado para passar, em que ele não vai conseguir lidar. Então, é perceptível porque que a gente se afeta tanto por isso. É uma cobrança muito forte. Uma cobrança muito forte na nossa vida. E aí os adolescentes sempre encontram um jeito, às vezes, de tentar contornar isso, que pode ser até perigoso. Ainda mais se você vem de um contexto onde não é fácil atingir coisas assim. Então, como que eu vou ter aquela vida tão plena e boa? Como que eu vou ter aquela corrente de prata, aquele carro? E a gente começa a entrar em questões assim muito pertinentes para pensar em como que a nossa sociedade está se estruturando, por que cada vez mais os adolescentes não estão aguentando o que eles precisam passar, não estão mais aguentando viver. Isso vai para o corpo, vai para o corte, vai para a ação, vai para o ato infracional. O Diego, isso que você falou, me lembrou daquela música dos Racionais, onde ele começa a música, o Mano Brown já falando, e com outros rappers também, que o capitalismo obrigou aquele adolescente da comunidade a ser bem-sucedido. Então é esse ideário, né, esse imaginário que ele tem que ter a corrente, que ele tem que ter aquele tênis, que ele tem que ter tudo alguma isso. Coisa para ostentar, né? Exatamente. Exato. Não que as pessoas não tenham que ter coisas boas para viver, mas é extremamente bombardeado. E aí, às vezes, como falta aquelas questões que a gente falou, social, cultural, financeira, né, econômica, parte para outros caminhos que vão ser agravados, né? E você tem essa experiência, né, essa vivência com esses jovens. E como que você vê tudo isso? Nossa,
O jeito que a sociedade se estrutura repercute bastante. O capitalismo tem um papel fundamental nisso, porque... No sofrimento. Basicamente, como que você vai ter essas condições quando você ainda não atingiu aquele mínimo que deveria ser direito seu? A gente pula um processo imenso tentando atingir um bem-estar ilusório que nem existe, ou algo muito ostensivo para mostrar que tem, para garantir que eu cheguei lá, eu não sou um fracasso. Mas se passa por cima de tanta coisa para chegar lá de mentirinha, porque é tão efêmero nesse momento em que, ok, conquistei isso, mas para que eu queria isso a princípio? Eu nem sei. Se for só para mostrar, não tem significado, né? Exato, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas acabam se direcionando mais a isso, a mostrar, porque essa parte boa que a gente vai botar nos stories do Instagram, essa parte boa que a outra pessoa precisa ver, ela não precisa ver minha fragilidade. Então, se eu fingir que tá tudo bem, eu tô bem, mas não tá. Exatamente. Durante a pandemia, o auge dela, na verdade, né, tinha aquela frase, durante o isolamento, né, e fora dos stories, tá tudo bem, né, não é? Tá tudo bem. Parece que é muito um fetiche, né? As pessoas buscarem sempre, assim, no Instagram, nas redes sociais, tá todo mundo sempre feliz. E a gente aprendeu a viver muito insatisfeito com o que nós temos. É sempre como se estivéssemos correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris. E quando a gente chega lá, a gente não vê nem o arco-íris mais, nem o pote de ouro, porque de perto a gente não consegue enxergar o arco-íris. E eu acho muito interessante isso, porque vocês falam, que o Diego trouxe para a gente aqui, porque é essa insatisfação que nos move todo dia a consumir, a ter aquilo que a gente... comprar aquilo que a gente não precisa para pagar com dinheiro que a gente nem tem. Então, chorar por mais boletos. Né? Eu fazia um cálculo, Diego, que era assim... Se você tiver 3 calças, 3 tênis e 3 camisas, você pode se vestir de 27 formas diferentes sem repetir a mesma combinação. Mas as pessoas estão sempre insatisfeitas porque sempre usamos a mesma combinação, porque aquela camisa furadinha não tem preço usar ela, né? Então, assim, a gente fica correndo atrás, tentando consumir. Essa sociedade coloca... Não só a sociedade, acho que a maneira que nós lidamos com essas questões, ela diz muito sobre que tipo de pessoa nós somos. Por exemplo, nós temos que agora as pessoas estão em guerra, por exemplo, no caso da Ucrânia. Então, é muito mais difícil num país em guerra você ter determinados tipos de padrões de consumo, ou no Líbano não, na faixa de Gaza, por exemplo, ou durante a pandemia. Enquanto uns podiam assistir aula tranquilamente no seu laptop, ou então no seu iPhone 30, o outro tinha só um telefone em casa para o professor dividir para todos os alunos, todos os membros da família assistir a aula. Então, assim, essa exclusão, e o problema que eu vejo é que quando você olha no Instagram, você se vê justamente fora desta realidade. E eu acho que isso afeta bastante as pessoas. A maneira como elas se veem, como incompetentes, que eu não consigo, é porque eu não trabalho, é porque é lá fora que é melhor. A gente vai criando esses mundos perfeitos aí lá de fora, né? Inclusive, falando como ET agora, as pessoas ficam pensando sempre assim, existe um mundo lá em cima que é sempre melhor que o daqui. Mas nós só temos esse mesmo. E aí fica os bilionários tentando inventar foguetes para fugir para outro planeta. Dá uma voltinha e volta. Como se a gente não tivesse que resolver nossos problemas aqui, né? Que são vários, né? Mas realmente uma deformação da nossa própria autoimagem, né? Eu falo, no Instagram a gente tem filtros. Às vezes eu coloco uns filtros e eu falo assim, gente, não é pra minha pele, porque fica uma coisa que parecendo uma máscara em cima do meu rosto. Então a gente vê que a maioria, por exemplo, não é feito por um padrão que foge, é o padrão branco, né? De bonito, de olho claro, rosinha, tudo lindo, assim. Pele mais clara, né? Sim, então os filtros já colocam ali uma deformação na nossa imagem no Instagram, que você não tem como não afetar uma pessoa, né? Que precisa, tecnicamente, se adequar para publicar nessa rede, né? Vou publicar aqui feio. Não vou. Quem que faz isso no Instagram? Você fala, vou publicar aqui meu episódio depressivo, meu alto da ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, a gente quer mostrar o nosso melhor, porque tá todo mundo lá mostrando o seu melhor. E aí você quer se identificar, você quer pertencer,
você quer se identificar com aquilo que é bom, com aquilo que está em alta, com aquilo que recebe, com aquilo que pode ter condições de uma vida melhor do que você tem. Que a realidade é essa, né? Os influencers, as pessoas que estão lá em cima vão tendo um poder de compra muito alto, que todo mundo sonha em ter. Porque a gente não quer também só sobreviver. A gente não quer viver uma vida em, ok, vamos ter só o que a gente pode, enquanto pessoas estão ali, ostentando e mostrando que elas têm, exatamente, que elas podem ter sim. Então, vivendo a qualidade de vida de 30 pessoas. Exato, né? E aí a gente é seduzido por aquilo e quer entrar a todo custo. Então, na adolescência, em que você está escolhendo o seu futuro, poxa, você vai querer ir para onde? Estudar para ser um professor? A oportunidade de se comparar, né? Você fala, é lógico que eu quero o que for melhor. Tipo assim, quando a gente vai olhar para a importância do que representa um professor, o que representa o influência, sem desmerecer as pessoas que estão ali influenciando, mas a carga de como que isso vai impactar na vida de mais pessoas, em termos de uma missão social. O professor tem ali um impacto muito maior, mas quem que vai crescer quando o poder de compra de um influencer está aqui e o do professor lá embaixo? Sim, exatamente. Complicado. E aí, a questão da rede social tem lados positivos, lados negativos, tem toda essa questão que a gente já falou, mas a gente também tem acesso à informação, né? A gente vive em bolhas, então, de fato, você vai ter ali acesso ao que você tiver no seu feed, nos seus vídeos, nas suas redes sociais mesmo. Uma coisa que eu encontro muito no meu feed, assim, do Instagram, são os vídeos, tipo, de psicólogos ou de pessoas que, às vezes, não são psicólogos, mas têm dicas ali de como você tratar a sua saúde mental, de como lidar com... esse gatilho aqui acontece por causa desse trauma de infância. Gente, eu vejo muito vídeo disso. Eu tenho esse trauma por causa desse gatilho. Então, assim, a gente vê muito conhecimento, muita informação sendo passado por causa das redes sociais também. Mas quanto que a gente pode confiar nessas informações? Coach. E aí? A gente falar sobre confiar em informações na internet em pleno 2022, pós campanhas de fake news, é uma loucura, né? Mas é extremamente perigoso a forma como essas informações são disseminadas, justamente porque na psicologia a gente tem um conceito muito precioso que é de subjetividade. Cada sujeito é único, se constitui a partir de sua própria história. E aí, como que eu posso falar, tipo, a depressão tal é justificada pelo trauma tal e curada por tal jeito? Uma receita, né? Uma receitinha muito simplória, sabe? E a gente busca essa fórmula, acho que não só nas redes sociais, mas até o jeito em que os tratamentos em saúde mental vêm se constituindo com esse DSM gigantesco que a gente tem hoje. Que você se encaixa ali em pelo menos uns 30 diagnósticos, listando os sintomas que você tem para tomar um remédio e resolver rápido, vai nessa lógica de tal problema para tal pessoa vai ser resolvido de tal forma. E não é assim. Inclusive, eu fiz um formulário antes de vir para cá para saber o que eu tenho. Já me autodiagnostiquei. O perigo, meu Deus do céu. Isso, eu queria dizer que a gente está correndo um sério risco aqui de ter um surto. Isso é tão perigoso, porque se a gente pega um DSM, a gente sai ali com 30, 50 diagnósticos fechados, comorbidades. Gabarita, né? Sim, e aí, tipo... Eu faço terapia há 1 ano e meio. Durante 6 meses, aproximadamente 7 meses, foi assim, a cada 15 dias. Este ano todo inteiro de 2022, janeiro de 2022 a janeiro de 2023 agora, foi 1 vez por semana. Eu passei por problemas muito grandes, né? Durante a Covid, eu fiquei entubado, tive o falecimento de um filho, e isso me desenvolveu algumas questões que eu precisava de tratamento. E a psicóloga que me atende, doutora Vanessa, se estiver ouvindo, um abraço. Oi, Vanessa. É preciosa demais para a gente. A médica, inclusive, na época, quis passar para mim um antidepressivo. E aí a psicóloga ela mesma falou, olha, não é o momento, você não precisa disso agora. Vamos fazer uma terapia. E fomos fazendo. Isso me ajudou muito. Eu tinha crises recorrentes de ansiedade e a terapia com ela me ajudou muito. Só que ela não me dá muitas respostas. Na verdade, ela não dá resposta nenhuma. Eu acho muito interessante isso. Saber o que fazer, né? Eu chamo ela de mestra dos magos, sabe? Quando você mais precisa. Quando você está esperando que... Assim, na verdade... Dá uma resposta. Justamente, mas parece que ela me dá... O que está fazendo a terapia me trouxe ferramentas para lidar com as coisas. Não me trouxe respostas, mas ferramentas para me lidar com
algumas questões. Então, assim, hoje, por exemplo, faz parte do meu orçamento a minha terapia. Eu não tenho nem previsão, porque eu não quero agora, não quero, eu acho que eu preciso, e hoje eu acho que todo mundo precisa, na verdade. Mas se você falar assim, mas Flávio, você sempre pensou assim? Não. Eu pensava que talvez existissem pessoas que não... Talvez tenha pessoas que não precisem menos. Eu, neste momento da vida, preciso muito. Então, eu acho que a terapia, ela trouxe esse norte para mim, sabe? Então, a sua função, o que você faz, o seu papel como psicólogo, eu acho que é essencial, principalmente neste momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Nossa, é essencial ter psicólogos assim, que respeitem sua história. Um psicólogo que não te dá uma resposta pronta é um psicólogo que respeita a sua história. Ele está te oferecendo um espaço para que você consiga falar do seu sofrimento. Né? Isso, e a partir do que você tem de carga, você vai encontrando possibilidades de construir alguma coisa com aquilo. Se ele só fala como você vai lidar, igual um post no Instagram, você cai numa forma perigosa de tentar lidar como uma outra pessoa lidou, que desrespeita totalmente quem você foi e cai naquele mesmo buraco de estou buscando um outro ideal. E é onde você fica no meio disso tudo. E acaba sendo frustrante, porque aí você pega, nossa, mas fulana fez tal coisa e deu certo. Não deu certo pra mim, eu sou um fracasso. Gente, isso é muito perigoso. Coaching é uma prática muito perigosa. Perigosíssimo. Porque você vai sempre tentando silenciar seu próprio sofrimento. Tipo, não, eu sou capaz, eu dou conta. Às vezes falar que você não dá conta é tão importante. Sim. Ter 10 minutos ali de pensar, então, como que você vai dar conta, como que você vai construir aquilo e admitir, ok, no momento eu não consigo. Só surtar um pouquinho, tá tudo bem, né? Exato. Vai pro banheiro, faz aquela cena de novela no Nossa, chuveiro, isso escorre, assim, grita na almofada. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa extremamente teatral quando eu tô em casa. Funda a cara no isso. travesseiro, Senão a chora. gente fica acumulando, retendo tudo isso, e aí talvez que só intensifique os problemas, né? Exato, porque aí você não tá tratando e a medicação às vezes entra também nessa via quando ela só é entregada sem pensar e sem respeitar a história do sujeito de inibir o sintoma. Então, pare de sintoma, pare de sentir, mas você não para de sofrer. E aí você vai mascarando até um ponto que não dá. Sim. E aí a gente tem rompantes bem complicados. E quando tem um gatilho, você volta tudo de uma Exato. vez e fala, tá aí o trauma. Tudo que talvez não tenha sido tratado, elaborado. Olha, o luto, por exemplo, foi algo que me impactou muito a maneira como ela me disse a primeira vez, depois do que aconteceu com minha família, e comigo, com meu filho. Eu cheguei conversando com ela, ela falou assim, Flávio, entenda uma coisa, essa dor, ela sempre vai existir. Você não vai se ver livre dela, então chora. Veio vontade de chorar? Chora. Só que entenda uma coisa, ela vai adquirir novos significados. Isso. E sabe, e é um pouco disso, sabe, é um pouco disso. E nós vivemos agora num momento, eu acho que no Brasil, e isso eu queria dizer essa pergunta objetivamente, com tantas pessoas de luto. Eu escrevi um livro de memórias sobre a minha experiência, mas eu tenho levado esse livro para algumas pessoas e quando eu chego, normalmente são famílias que perderam e elas me contam a história das famílias delas. Então, são muitas pessoas que perderam. Uma senhora, por exemplo, que eu entreguei, eu comprei o livro a semana passada, ela me convidou para tomar um café na casa dela. Chegando lá, ela falou, olha, eu perdi a minha mãe, o meu pai e a minha tia num espaço de 28 dias. Eu não sei o que está acontecendo, como lidar, etc. Eu fui conversando com ela sobre isso e hoje eu percebo que falar sobre a minha dor na época e escrever sobre ela era uma maneira que eu tinha de lidar com isso, né? Acredito que ajudou bastante a ela, mas também ajudou mais ainda a mim, sabe? A compreender e tentar lidar. E dói, e eu ainda estou lidando com isso. E hoje eu sou uma pessoa, porque as pessoas pensam assim, olha, a Karen falou uma coisa que eu achei muito interessante, falou assim, olha, Gustavo, assim, eu tenho Deus, eu não preciso de terapia. Uhum. Eu já ouvi isso. Não, eu vou ao psicólogo. A pessoa fala assim, não, eu não preciso de psicólogo, eu tenho Jesus. Meu psicólogo é Jesus. Meu psicólogo é Jesus. Aí eu falava... Basicamente a pessoa conversa sozinha, né? Quer dizer, tá dissociando já, né, Diego? Por aí. Então, assim, na sociedade você está vivendo um momento de luto coletivo. Você percebe isso? Ou você percebe que essa negação do luto, ela também é uma forma não saudável de lidar com ele?
Sim, é comum a gente ver como que a pandemia trouxe essa consequência devido a muitas perdas. E eu acho que é tão interessante, importante ter esses espaços de compartilhar a dor e de ouvir um pouco sobre a dor do outro, porque quando a gente fica nesse campo de negação, a gente chega justamente a isso, né? Um sofrimento que é negado, reprimido, mas que está lá. Então, lidar com o luto nem sempre é superar, limpar a lágrima, seguir em frente. Às vezes, lidar com o luto é vivenciar essa perda, ouvir sobre a perda do outro, ver como que ele conseguiu fazer algo com aquilo e aquilo te inspire de alguma forma. E aquilo te acolhe de alguma forma, de não se sentir sozinho. Você percebe que, ok, eu não fui a única pessoa com uma perda na pandemia, muitas perdas aconteceram. Então, eu acredito que esse compartilhamento, poder escrever sobre a própria dor, poder ler sobre a dor do outro, é algo muito importante, é algo essencial. Porque aí você vai por outra via que não seja a negação e nem aquela repressão, em que alguém está te mandando se sentir bem. Você entra em contato com outra história, com aquilo pode ser que você se sinta bem a partir do que você já viveu. Você tem um espaço seguro para lidar com suas questões. A gente vive uma época muito difícil pós-pandemia, não só pelo luto, mas por tudo que a gente viveu trancafiado em casa. O luto do governo Bolsonaro também. Nossa Senhora. Esse aí não vai ser nem tão difícil superar, né? Não, já passou. É, aceitação. Me mandaram algumas vezes esquecer. Tipo assim, superar para eles era esquecer. Tanto que o subtítulo do nosso livro é O Direito de Não Esquecer. Isso. Sabe? Porque, poxa, quem contou essa mentira, ela caiu muito bem na cabeça das pessoas. Porque muitas pessoas que contam a história falam, não, você vai superar. É. Você fala assim... Mas assim, a palavra no contexto, na frase, significa você vai esquecer. É isso que as pessoas pensam. E parar de falar, né? Toca a vida. Né? É porque isso é totalmente benéfico para o modelo de vida que a gente tem no capitalismo, isso, né? Esquece que você sofre, vai trabalhar. É um dia só, né, de luto. Pelo amor, já foi, já chorou, acabou. Então vamos seguir em frente, o mundo não para, só que não é assim. Isso, que a fábrica tá precisando. E esse é um ideal que se aplica assim, em tantas outras esferas. Por exemplo, como eu trabalho com violência sexual, é muito comum eu escutar de pais isso. Eu quero que minha filha esqueça, eu quero que meu filho esqueça. Nem sempre é esquecer, é olhar para o que você viveu, é entender como que aquilo te marcou, porque vai te acompanhar pro resto da vida. A gente não tem poder de esquecer. Antes tivesse, né? Uma maquininha de zoom. Aquela dos homens de apagar do MIB, né? Nós aqui alienígenas não desenvolvemos ela ainda. Ainda não tem? Não, Poxa, já ia pedir para você enviar para cá. Isso, inclusive, é bem relacionado com essa questão de gatilhos, por exemplo. Você fala ali, esqueceu mesmo. Aí você vê na televisão alguma coisa que te lembra aquilo, lê, escuta uma música, uma voz, às vezes dá vontade de chorar, cheiro. Você nem lembra do que aconteceu, mas é o sentimento, né, que volta. Sim, e aí você pode vivenciar isso futuramente de uma forma saudável. Por exemplo, lidei com aquilo que eu precisava lidar. Por exemplo, um luto, me veio uma memória daquela pessoa, senti aquilo e segui a vida. Ou quando você esqueceu e se depara com uma memória que grita para você que você não esqueceu, você volta para um estado muito anterior, de ter que elaborar aquilo que você não elaborou. Nossa, muito importantíssimo. Bom, muito bom. Perfeito. Tanto para traumas, então, quanto para o luto é um trauma, né? Você pode falar, você perdeu uma pessoa. Uma perda, é muito forte. Nunca esquecer, a gente tratar, endereçar os assuntos, né? Dar a devida importância para os sentimentos que a gente sente nessas situações, porque senão a gente vai levar esses gatilhos emocionais para o resto da vida. E, às vezes, eles incapacitam a gente, né? A depressão é a maior causa de incapacidade no mundo. Se a gente for ver, as pessoas deixam de fazer coisas por conta de episódio depressivo, episódio de ansiedade, como você falou, é contra o capitalismo, né? Porque eles querem a gente no ápice da produtividade. Sim. Então, saúde mental que se dane. E o quanto isso piora para a pessoa que vai se sentindo um fracasso por não dar conta quando fulaninha deu. Por isso que também é perigoso a forma como as histórias são compartilhadas via Instagram. Sim. No sentido de, às vezes, eu tô com depressão, se pá, nem teve, se autodiagnosticou, falou que superou em 2 dias com um método tal e tá ali te ensinando. Aí você não faz teve, e fica né? tipo... Como superar a depressão em tantos dias. Isso que é isso. Ok, compartilhar a história é uma coisa muito linda, mas compartilhar com cuidado e com respeito que o outro também tem sua história. Sim. Essa questão do luto, Diego, o Flávio trouxe a experiência dele com o luto de um ente querido. E aí, eu me recordo que dizem que o jornalista é aquele que sabe muito sobre pouco e pouco... Quer dizer, eu sempre confundo com essa metáfora. Pouco sobre muito. Sabe... E muito sobre... A gente sabe um pouquinho de cada coisa. Não sabe nada de nada. E não a gente vai buscar para aprender. Essa é a verdade.
sabemos comunicar. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu fiz essa introdução para dizer que eu vou tentar citar Freud, tá? Você me corrija se... Lança braba. Olha lá, já até se prepara ali. E aí, se eu não tiver incomodado. Olha o ato falho. O ato falho, você percebeu, né? Um leve incômodo. Tudo bem. Freud diz que tem ao menos 2 tipos de luto, né? O concreto e o simbólico. E nós tivemos muitos lutos concretos na pandemia e também os simbólicos, que talvez seria a pessoa passou por uma perda de um emprego e aquilo desestabilizou toda a casa, né? Ela não fez a tão sonhada festa de casamento. Fim de um relacionamento. Fim de um relacionamento, que é um luto muito grande, né? Ganhei uma bolsa para estudar na Universidade Internacional, não pude ir. Então isso gera muitos transtornos, né? Claro. Sentimentos de perda, né? Isso. E às vezes a gente não sabe como lidar com tudo isso, né, que aconteceu. Porque a pandemia trouxe uma nova forma de encarar o mundo. É desamparo total, às vezes, dependendo do que a pessoa perdeu. E a psicanálise fala muito sobre isso, porque quando a gente está ali com um objeto mesmo, que não seja uma pessoa, que seja um relacionamento, que seja um emprego, você está investindo energia nisso. Energia sentido afetivo, não é energia good vibes, mas você está lá amando aquilo, você está planejando coisas com aquilo. E aí quando esse vínculo é rompido, quando essa energia só volta para você, é tudo muito excessivo. Volta como um choque, né? Você se vê obrigado a reestruturar ali, muitas vezes de uma forma que você nem imaginava, algo que para você era muito certo. A gente não está o tempo todo imaginando, nossa, eu vou perder meu emprego, eu vou perder uma pessoa que eu amo. Então quando isso chega é traumático justamente pelo excesso da situação que você não esperava. É um rompante ali muito forte, tipo um choque mesmo. Sim, é um choque. Trauma para psicanálise é justamente isso, é esse excesso que chega do nada, um excesso de estímulo que você não suporta, não está preparado, te pegando de surpresa. Então um luto pode se caracterizar como uma forma traumática que você não vai saber o que fazer com aquilo. E essa é a importância de ouvir, de lidar, de tentar se escutar em relação ao que você está vivendo com aquilo. É muito importante se escutar nesses momentos e entender o sofrimento. Então, esse discurso de, não sofre, esquece, passa, gente, mega prejudicial. Eu acho que é essencial a gente validar o sentimento das pessoas, né? Porque se a pessoa não se sente validada, você fecha tudo ali, qualquer abertura que a pessoa ia ter para poder externar esse sentimento, né? Tentar superar alguma coisa com você numa situação, por exemplo, se você... não sente isso não, só não falar dessas coisas, não fica triste. Que não fica triste, não tem como você controlar às vezes. Exato. Não fica triste. Peraí, vou ficar feliz então, pá. Obrigado. Ninguém tinha me falado disso. Era só ficar feliz. Então, realmente, a gente precisa estar aberto para validar o sentimento das pessoas e não fechar, né, para essas coisas, falar que não precisa estar sentindo assim, ou qualquer forma que você tente desviar daquele sentimento. Acho que a gente precisa só ter coragem de encarar as coisas. E um medo que é comum da nossa geração, que é um termo novo, inclusive, inventado, eu não sei se tem um termo em português, que é FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo da gente perder as coisas enquanto elas acontecem, porque o mundo está tão acelerado que realmente ali, eu vi minha rede cheia de farofa da GK, eu falei, gente, quem é GK? Onde que eu tô? O mundo girou, o que aconteceu? Eu fui descobrir quem era ela agora, nesse vexame que ela deu por último. Eu fui saber. Já julgando, por causa né? do Fábio Porchat. Sinceridade. Isso. Mas ela foi no programa da Tata Werneck. Deu uma entrevista estranhíssima, né? Babando lá e tal. A gente pode julgar ou precisa de terapia agora? Não, gente, acho que é importante. É importante também pra gente externar sentimentos de raiva. Exato, a gente tem que ser fiel ao que a gente sente, mas também ter cuidado, né? Essa raiva tá excessiva e muito direcionada, vamos olhar pra isso aí. Aí é pessoal, né? Não é nada com Você pode acabar numa porta de quartel. Exato. Pode acabar lá. Totalmente. Orando pra pneu. Mas é isso, esse medo de perder as coisas, porque o mundo tá aceleradíssimo e você piscou, você já perdeu metade do que aconteceu no mundo, né? A vida passa de um jeito, a vida sim, né? A vida do outro, que mais tarde acaba sendo cobrada pra ser a nossa também. Exatamente. Acho que é isso mesmo, a gente fica meio que acompanhando o tempo dos outros, né? Você vê que, nossa, esse influencer aqui postou 5 reels fazendo 20 coisas diferentes, eu tô aqui olhando ele postar, né? Não fiz nada na vida. Ou a pessoa já terminou o mestrado, tá no doutorado, tá quase na mesma idade, que você fala, gente, eu custei terminar a graduação. E você sempre se compara. Sim, né? Sim. Exatamente. Mas você falou dessa questão de estar perdendo, e principalmente do Instagram.
do TikTok, porque estamos em todas as redes, tá, pessoal? Pode seguir, fique à vontade. A gente fala mal, mas a gente tá nela, né? Então... Ela tem seus lados positivos. Claro. Necessário. Exatamente. Eu tenho um hábito péssimo, que às vezes eu vejo uma coisa legal e eu falo, nossa, eu tô sem tempo, eu vou salvar esse trem aqui. Depois Nunca mais ver. Você nunca mais abre a aba para salvar. Então, assim, e é sempre, né? E é muita coisa. É tanta coisa que é até legal a gente reparar como que mudou, por exemplo, os vídeos do YouTube para Reels de não sei exatamente quantos segundos, porque você consegue ver aquilo ali rapidinho e já passar pro próximo, né? Você consome a quantidade de conteúdo que você dá conta. E a gente tem que consumir muito conteúdo para acompanhar o mundo, gente, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Mas aí a gente acaba sabendo muito de várias coisas, muito pouco, né, de várias coisas, ao invés de saber especialidade, alguma coisa. Inclusive, esse é um Reels ou um corte do TikTok e você precisa assistir o episódio completo lá no YouTube. Tá bom? Com certeza. Você quer comentar? Sim, quando você fala sobre os Reels, eu acho interessante porque nós entramos aí na questão da rede social, né? Porque a rede social, ela tem um algoritmo próprio para que as pessoas consumam ela, né? Então, por exemplo, nós colocamos tags de interesse quando nós publicamos os vídeos e as pessoas procuram por essas tags. E uma coisa que eu percebo muito lá no meu canal, quando eu vou produzir lá, é que tags tipo como fazer isso, como fazer aquilo, é muito procurado. Tipo assim, como acabar com a depressão em 9 dias. As pessoas estão procurando sempre fórmulas mágicas, como se tudo na vida tivesse fórmulas mágicas para resolver. Então, esse como é uma espécie de almanaque hoje que existe na internet. Então, de alguma forma, as pessoas estão sempre sem fazer esforço. Como ficar rico sem trabalhar. Na verdade, riqueza e trabalho não são palavras que combinam. Ninguém fica rico trabalhando. A gente sabe que riqueza é herança. E explorando o trabalho dos outros. Riqueza, herança e exploração. Não tem nada a ver com trabalho. Né? Você pode minimamente trabalhando, se você tiver sorte, um pouquinho de competência, e só essa afirmação daria muita discussão, ter uma vida minimamente assim, né? Ter 2 carros financiados, 2 casas financiadas. Um financiamento. Entendeu? E aposentar aos 70. Se não... Entendeu? Ou ganhar na virada, né? Na virada, tá? Vamos sonhar. 2023 já começou errado, porque a gente não ganhou. Né? Então, por isso aí. Então, o algoritmo, que é um pouco desse tempo que a gente despende ao consumir. Você consome na rede social, você faz compra na internet. Transações bancárias também. Hoje, minhas consultas do SUS vêm confirmadas para mim no aplicativo. Então, quer dizer, querendo ou não, eu vou sofrendo uma espécie de adestramento e eu vou me tornando um pouco o padrão daquilo que está na sociedade, nessa sociedade digital. Então, acredito que esse é um fenômeno novo. A sociedade mediatizada, né? Total. Muita coisa se perde. Muita coisa se perde nisso. E, de repente, aquilo que eu negava, eu já me tornei. E aí é o grande perigo. E uma coisa que eu acho muito importante, você falou antes, da gente ser a gente mesmo, ter esse espaço, esse tempo para a gente, foi uma das coisas que a terapia me ensinou. Por exemplo, tem dia que eu simplesmente tinha 10 obrigações urgentes para fazer, mas eu decidi, naquele dia, vou fazer só uma, ou decidi não fazer nenhuma e não me sentir culpado por ter deixado de fazer as outras. Sim. Sabe? Porque eu acabava fazendo as 10 mal feitas e acabava que o maior prejudicado no final do dia era eu mesmo com aquilo. E, por incrível que pareça, essa soma, essa análise quantitativa não fecha, mas eu comecei a atingir melhores resultados fazendo as coisas com mais foco e menos atropelo, do que quando eu fazia uma multidão de coisas, pensando que eu tinha que atender tudo ao mesmo tempo, sabe? E um exemplo disso eu vou dar claramente. Passamos uma pandemia, eu fui entubado, fiquei 31 dias internado, 17 dias entubado, acompanhamos toda a questão do hospitalar do meu filho, foi uma loucura. E eu não perdi um semestre da universidade, e não foi porque eu sou Caxias, nem nada disso. Foi justamente porque eu consegui reordenar algumas coisas e fazer o mínimo necessário para estar ali
E esse ano agora, eu não perdi, teve colegas meus que perderam semestres na pandemia. E as pessoas falavam, como que você conseguiu não perder semestre? Eu falei, não sei, eu fui um dia de cada vez. Foi assim que eu fui. Um dia de cada vez. Porque quando você está lá na faculdade, você está no segundo ano, você olha para frente e fala, Jesus amado, não vai chegar nunca. É um dia de cada vez. Né? Acho que é meio aquele negócio do ar, né? Só por hoje. Então, ó, chego no final da noite e falo assim, ó, já deu hoje, já deu. Entendeu? Então agora é hora de dormir. Ou então, de repente, no meio do dia, puxa, eu vou assistir um filme. Hoje eu não consigo fazer outra coisa. Sim. Sabe? E aí não ser julgado por isso, né? Porque aí, no ambiente familiar, eu acho que é uma questão que a gente também abordar, que durante a pandemia teve muito isso, né? Do isolamento, e a gente foi voltado muito para essa estrutura familiar nuclear, né? Voltar à convivência e conviver muito mais do que a gente já conviveu na vida. Sim. Porque passar o dia inteiro junto, acho que nunca foi um hábito das famílias, porque os filhos saem para estudar, os pais saem para trabalhar, e aí, de repente, trabalho é em casa, escola é em casa, ou então não tem aula. Todo mundo enfiado dentro de casa e aquela estrutura louca de isolamento, porque você não tem mais contato com a sociedade, né? Para você poder extravasar esses estímulos e lá falar mal da minha família com meus amigos, né? E você só fica aqui preso, né? Nesse mesmo ambiente. Como que esse isolamento social e essa questão mesmo de ficar preso em um ambiente impactou as pessoas, assim? Vou voltar à minha fala anterior de que excesso de estímulo é trauma. É isso, excesso de família ali o tempo todo, de uma mesma atividade, ficar revivendo aquilo, ainda mais num contexto tão delicado que foi a pandemia, né? Que a gente tinha muito para lidar, muito para extravasar, não tinha onde, não tinha como. É muito, muito, muito delicado. Isso para a infância e adolescência foi muito mais forte, acredito eu, justamente por estar ali iniciando essa fase, mas até para quem já estava na faculdade, quem já estava na sua vida adulta, fazendo seus... Enfim, tocando sua vida da sua forma, ter que voltar a um ambiente que muitas vezes pode ser adoecedor, justamente pela cobrança que tem, é terrível. Não acho que só pela cobrança, mas a família tem ali uma dinâmica muito própria. E é muito difícil o pai estar vendo um filho dentro de casa e não ficar retomando ele aquela condição de filho, às vezes muito regredida. E aí uma pessoa já crescida, desenvolvendo suas atividades e tendo que lidar com um sermão que lidava quando era menor. Então, assim, muita coisa aconteceram dentro das casas de família na pandemia. E família é um lugar muito, muito particular, assim, né? Família sempre está ali relacionada com um segredo, uma dinâmica própria, uma coisa muito íntima. A gente nunca sabe o que acontece na família de alguém. Sempre um mistério. Sempre um mistério, sempre tem questões... De longe sempre parece normal, né? Sim. Quando você chega perto é a família Adams. E tem questões ali que podem ser extremamente adoecedoras. A questão da violência sexual intrafamiliar, por exemplo, acontece pra caramba. E tá ali, né, dentro da família, fechado. Então, eu fico pensando, na pandemia, quantas crianças que não devem ter lidado com a situação de violência? Sim. Quantos adolescentes não tiveram, por exemplo, o seu espaço subjetivo respeitado porque, às vezes, na escola gostaria de manifestar certas coisas que na casa não pode. Sim. Então, assim, a escola é um ambiente extremamente necessário, o convívio social é um ambiente muito necessário. Um trabalho, os colegas de trabalho, a faculdade. Então, a pandemia tirou isso. Você cria sua autonomia, sua identidade em diferentes lugares, Sim, né? que a gente precisa. Às vezes mas, importante. Diego, você acha que houve uma... Como é que eu posso dizer? Uma falta de ajuste com a realidade das pessoas? Vou localizar melhor essa questão. Pelo seguinte, a Anne Frank, ela escreveu o diário dela... trancafiada dentro de um apartamento na Alemanha, e ela foi spoiler de 80 anos de um livro, não é, né? Então ela foi perseguida pelo governo nazista e ela teve que viver trancafiada porque era uma situação de guerra, uma situação em que ela precisava ficar isolada. Não era uma questão isolamento para um auto-isolamento, tal. Não. Ela, ou ela ficava isolada, a família dela ficava isolada, e ela narra conflitos também dentro da família naquele momento, e ela coloca isso no diário, né? O diário de Anne Frank. E naquele momento, apesar dela ser uma adolescente, você consegue perceber na fala dela que ela consegue ter um senso de por que ela estava ali. Ela fala do que ela sente falta, ela fala do que ela gostaria de estar vivendo, mas ela, pelo menos na escrita dela, parece entender
por que ela precisava estar ali. E me parece que no Brasil, nesse caso da experiência da pandemia em si, até quando as pessoas falam assim, nossa, eu precisei ficar lá, acho que as pessoas não tinham noção do que era sair. Sair era se expor à morte. E como aconteceu? Sair era poder pegar um vírus e trazer para dentro de casa e matar a mãe, o pai, o irmão, todo mundo. Você acha que faltou um senso de realidade para as pessoas? Porque, assim, eu compreendo que nós realmente ficamos numa situação que ninguém gostaria, mas era necessário. Muito mais vulneráveis dentro de casa, né? Exato. Muito mais. Exato. Você acha que faltou na nossa sociedade esse senso de ajuste de realidade? Não sei se tem nome na psicologia para isso, mas... Mas sim, porque isso poderia dar um significado àquilo que está acontecendo, né? Muitas famílias, acredito eu, viveram aquilo como se não tivesse significado. Ainda mais quando existiam notícias falando que era tudo muito exagerado, que a mídia estava fazendo muito drama, que, enfim, fake news foi o que mais rolou nessa época, então... Negacionismo, né? Muita gente não entende o real significado daquilo, o real sentido daquilo. Perdeu um pouco do, ok, tô em casa, mas por quê, pra quê e a troco de quê? Tem que ficar aqui. E isso estimula até uma agressividade na pessoa, uma revolta de não aguento mais isso, não quero mais estar aqui. Muitas famílias não vão conseguir gerir muito bem esse tipo de sofrimento que está ali em curso sem uma razão para isso. Acho que até quem entendia bem a razão chegou na margem da loucura, limite, né? Com o isolamento social, não tem como. Mas esse contraste com a situação da Anne Frank é bem bacana, porque a gente percebe como, sim, isso impactou também. Sim. Essa negação da realidade que a gente estava vivendo em pandemia foi triste. Porque aí a pessoa fica dentro de casa, mas ela fala assim, poxa, nesse momento esse sacrifício era necessário, por exemplo. Por exemplo, a Anne Frank, uma garota de 13 anos, ela tinha essa noção que a vida dela estava em risco, a vida dos familiares dela estava em risco. E a minha questão é justamente isso. Você falou bem, as fake news, ela colocou as pessoas no ambiente e falou assim, será que isso realmente é necessário? E é mais fácil acreditar que não era possível. Não, isso também não é do jeito que as pessoas estão falando. Então, assim, uma tragédia de quase... Bom, nós sabemos que foi subnotificado, mas temos quase 1 milhão de mortos no Brasil. Então, assim, e a maioria desses casos foram essas transmissões comunitárias. Sim. Né? No caso de Uberlândia, por exemplo, é um caso clássico disso. As grandes contaminações foi justamente quando a política da cidade abriu determinados lugares, escolas, no início de janeiro para fevereiro de 2021, comércio no final de abril. Então, assim, aí você fala, poxa vida, e as pessoas mesmo sabendo que existia um risco, lógico que existem aquelas pessoas que falam, não, é inevitável, eu tenho que trabalhar. Isso é compreensível. Mas e aquelas que podiam? Eu conheço, fiquei sabendo, né, agora que é fofoca, que é fofoca, bom, vou contar, né? Um segurança de uma família muito rica aqui da cidade que contou para mim, pessoalmente, que essa família ficou isolada totalmente em sua mansão, né, que é um pouco retirada da cidade, por todo o período grave da pandemia. Nem os seguranças entravam lá. As coisas eram deixadas em determinado lugar, entendeu? Só que era aquela casa assim que você podia morar do outro lado da casa. Era um resort, quase. Era um resort. Não, se toda a família tivesse um ambiente desse para se isolar, acho que a gente tinha menos conflitos, né? Aquela casa que você não consegue achar o outro parente, é a melhor coisa. Pra brincar de pique-esconde. Onde está fulano? Eu não sei. Não vejo ele desde ontem. Fulano. Desse jeito. Mas é isso, a pandemia agravou, né, a questão da saúde mental para todo mundo, isolamento social. Sim, com a péssima gestão. Sim, acho que a gente também foi vítima desse governo, né? Muito vítima. Passou. Então, tanto a saúde mental quanto a saúde da população em geral mesmo, né, ficou à mercê de tantas ingerências e tanta incompetência, né, desse governo. Mas a gente tem aí já as discussões sendo emergidas, né, sobre saúde mental. Nossa geração já tem mais esse debate. A gente pode ser chamado de fresco o tanto que for. Vamos assumir que a gente fica triste às vezes, né, gente? É isso. Faz parte. E é importante o profissional, né, psicólogo, porque a gente precisa de alguém que a gente se abre, que a gente tenha esse ambiente sem julgamento. Como você mesmo falou, a gente se colocar sobre análise, mas sem julgamentos. Só entender mesmo por que as coisas acontecem, que estar em cada lugar.
E é isso, né, Diego? Explica aí para as pessoas por que não podem deixar de ir no psicólogo se sentir essa necessidade, como que é um profissional tão essencial para a gente. Bom, gente, é o profissional que mais vai conseguir escutar você na maior parte das vezes sem julgar, sem atropelar a sua história, sem desvalidar aquilo que você viveu. Então, é onde você pode elaborar tudo aquilo que é difícil de elaborar, que é ruim, que muitas vezes você nem vê a necessidade de elaborar, e é um momento de se escutar também. Na terapia, na análise, a gente se escuta bastante. Porque muitas vezes o psicólogo não dá a resposta, mas a gente tem ali instrumento para alcançar muita coisa. Então, esse momento de ouvir a partir das intervenções certas, né, porque o psicólogo vai sim direcionando o tratamento para algum lugar, a gente consegue se entender as condições do seu próprio sofrimento e, a partir disso, fazer algo com isso. Freud fala que sofrimento é tipo assim, faz parte da condição humana. Se a gente é ser humano, a gente sofre. Então, pensar naquele estado de, vou fazer terapia para parar de sofrer, doideira. Não vai nessa pira. Tipo, vai pra terapia pensando que você vai aprender a lidar melhor com o seu sofrimento, você vai entender melhor o que te faz sofrer e ter mais condições de arcar com isso. Fazer alguma coisa com isso, porque sofrer é normal. As pessoas têm que parar de patologizar o puro sofrimento, que isso faz parte. E Diego, para encerrar, como você disse, que às vezes o psicólogo não dá a resposta, mas você se escuta. E o Flávio comentou que às vezes ele estranhava, né, a psicóloga dele não dar essa resposta, a mestra dos magos, mas nesse tempo de hiperexposição midiática, isso é muito importante. Eu falo por mim mesmo, eu já percebi que às vezes algo que antes era natural, você ficar sozinho consigo, sozinho é consigo, né, mas às vezes nem sempre, porque assim, você está com esse aparelhinho aqui, né, e aí você já acorda, já abre ali um aplicativo, vai ouvir uma notícia, você vai tomar um banho, está ouvindo música, você vai lavar a louça, você está fazendo alguma coisa. Na maioria das vezes, às vezes, a gente não consegue suportar a nossa existência. Nossa própria companhia. A sua própria companhia. Então, às vezes, estar na presença de um psicólogo é um tempo que você vai tirar para ouvir você. Se confrontar, né? E às vezes, você fica... Eu já passei por isso. Você fica... Na minha cabeça faz super sentido, mas eu nunca falei. Aí, às vezes, só de verbalizar, eu falo, nossa, mas... Que asneira. Estranho, né? Ignora. Sim, muito bacana. Inclusive, a psicanálise, principalmente lacaniana, tem muito essa definição de a cura pela palavra. Como que falar sobre o que você está sentindo, externalizar, tirar do inconsciente, já é algo extremamente terapêutico. Se ouvir é muito importante. É o que a minha psicóloga faz também comigo. Ela senta, às vezes... E aí, Flávio, como foi? Às vezes é uma pergunta assim, um dia eu parei e falei assim, só porque eu falo muito. Aí eu começo a falar, de repente, foi. Então, assim, eu estou dizendo que é bem isso. Eu valorizo muito mesmo a sua profissão. Acho essencial hoje para as pessoas, sabe? E recomendo muito. Gente, o vídeo que você está assistindo é de graça, tá? Mas tem algum contato para as pessoas quiserem te localizar na rede social? Olha aí. Esse é o jabá do Diego. Você presta atendimento particular? Sim. Atualmente estou trabalhando com adolescente com cumprimento de medida socioeducativa, mas eu também atendo na clínica particular. Excelente. Eu vou deixar o meu contato, meu Instagram aí. Tá aqui, ó, gente. Isso. Podem entrar em contato. Diego, vocês já viram a competência dele aqui. E a calma, né? Uma pessoa para te ouvir com essa calma é o que a gente precisa. Um psicólogo assim. A gente pode surtar na sua frente que vai estar tudo bem. Claro, gente. Pode surtar, pode não surtar, pode ser você. Pode usar memes, referências contemporâneas, que vai entender. Exatamente. Então é Muito isso. Então, o contato dele na tela do vídeo e também nas descrições aqui das nossas redes sociais. Quer dizer mais alguma coisa, Diego? Sua mensagem para a humanidade? Muito obrigado pelo convite para poder falar com a humanidade, com quem mais estiver ouvindo aqui. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bem, incluiu até os aliens. Isso mesmo. É um tema muito importante, gente. Muito bacana estar aqui hoje. Muito obrigado. A gente que agradece, Diego. Você é sempre bem-vindo aqui no Área 55 Podcast, porque essas dicas são valiosíssimas, né, de saúde mental para a vida. Então é isso, pessoal. Nosso episódio vai ficar por aqui, né, Gustavo? Mas não
não precisa ficar triste, porque a gente é um episódio por semana, né? Sai quando, Gustavo, nossos episódios? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, no YouTube. Assim que terminar a transmissão, você também já consegue assistir e reassistir quantas vezes quiser nessa plataforma, no Spotify e nos Reels, nos nossos cortes. Claro. Também está disponível. Segue a gente no TikTok, no Instagram, enfim. Na rua. Na rua a gente vai sair correndo. Na rua não, gente. Mas é isso. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo. Isso. E agora fiquem com o nosso... Só para encerrar com chave de ouro também, a gente falou sobre saúde mental, nós falamos sobre o incidente trágico que nós tivemos em Barbacena, aqui em Minas Gerais, e nós temos uma música feita pelo nosso querido, eterno amigo, irmão, filho, Lucas Christen, que é Trem de Doido. Então, fiquem com ela, boa reflexão e até semana que vem, queridos terráqueos. Tchau, terráqueos. De Rio de Janeiro a São Paulo, o trem de doido passa, levando pessoas tidas como loucas para um sanatório em Barbacena, Minas Gerais. Mas na verdade essas pessoas eram negros, mendigos, crianças abandonadas. Pessoas que a sociedade não acreditava nem dava oportunidade. Pessoas tidas como vagabundas porque não seguiam o status daquela sociedade. E é para esse trem de doido, e é nesse caminho que querem nos levar. Trem de doido, Barbacena vai levando o povo louco em um mundo louco, é uma lógica sem sentido. Trem de doido, Barbacena é levar a pedra e o ouro das minas, nosso Minas enriquecendo a burguesia. Trem de doido, Barbacena é sinônimo de revolta do povo, de ética do líder, de poder da nossa querida e pequenina burguesia brasileira. O trem de doido, não é desse trem de doido, o trem de doido, não volto pra esse trem de doido, o trem de doido, não é desse trem de doido, o trem de doido, não volto pra esse trem de doido, o trem de doido, não é desse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido, o trem de doido, não entro nesse trem de doido. Trem de doido, caro líder, vê sua ética dominada por um simples burguês capitalista que te disse que cuscuz e caviar não se misturam, te disse que riqueza é a melhor coisa do mundo. Gosto de aventura, mas essa aventura não me aventuro. Gosto de loucura, mas essa loucura é mais que loucura. Esse trem de doido, eu não entro nunca. Vai esse trem de doido, eu não volto nunca. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido. Mídia golpista e fake news que quer te fazer crer que o problema do Brasil é só o PT. Querem colocar o povo nesse trem de doido pra seguir nos trilhos e levam pra não onde sei. E o que posso dizer é pra você: perseguir o que acredita, não imposto a você, e verá que não é o PT, mas sem corrupção que está no poder. No poder que governa o nosso ser, no poder que quer reger um jeito de viver. O simples ato de transgressão, uma simples lei, não é diferente do que fazem no poder. E isso vem de casa e se aprende na vida, porque senão na tal sociedade não vive. Quem foi que nunca usou o tal jeitinho malandro brasileiro? E quando passamos a entender que a culpa também é nossa, é que ganhamos forças pra abandonar esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. O trem de doido, não volto pra esse trem de doido. O trem de doido, não entro nesse trem de doido. E se você entendeu o que eu quis dizer, mas não sabe o que fazer, só tenho mais uma palavra pra lhe dizer. Revolução, 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 revolução.